Nós estamos aqui diante da continuidade do engendramento do ódio que foi sendo instalado no coração de Absalão, o então primeiro filho de Davi, uma vez que Aminon for assassinado por ele. E nesse sentido eu já peço a você que você entre no canal, na playlist de 1º e 2º Samuel, o link está aqui na descrição deste vídeo, e que você assista aos vídeos, eles estão colocados na playlist nessa ordem, né? Do 89 até o 93, os vídeos anteriores a eles, para você entender como é que a trama foi sendo feita e as meditações que a gente foi tirando, os extratos do Evangelho que a gente foi fazendo desse drama pessoal que aconteceu na vida de Davi a partir da carência do seu filho Absalão. Para você entender as origens disso, assista a esses vídeos. Peço também a você que se inscreva neste canal, que aperte o sininho para você receber as notificações. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo pessoalmente, vá às minhas redes sociais, nos lugares particulares dessas redes. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você vai lá falando comigo e a gente vai construindo nossos pensamentos acerca do alimento da nossa vida, que é a palavra eterna de Deus. E caso você goste deste vídeo, dê o seu like e o compartilhe a quem precisa ouvir. Então o que nós temos aqui? Nós temos algumas situações que a gente precisa tirar em meio a essa questão do ódio de Absalão. Nós vimos no vídeo anterior, cuja descrição também está aí na descrição do vídeo, o link desse vídeo, né? Nós vimos que o Absalão deu um jeito dele de falar com Davi e que Davi, depois de muito tempo, uns 3 anos, apenas o beija e a coisa fica por aí mesmo. Então, aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 23, nós vamos ver que depois dessa boas-vindas de apenas um beijinho que Davi dá no seu filho, o Absalão então ele se revolta. E ele vai aí para pelo menos 4 estratégias. A primeira delas é que ele vai se acercar, né, de 50 homens, um carro daquela época, né, e cavalos. Ou seja, ele vai se constituindo como uma autoridade que vai enfrentar o seu pai. E diz o texto que ele acordava cedo, se colocava na porta da cidade, e todo mundo que chegava na cidade querendo resolver uma situação com o rei, ele dizia: vem aqui que eu vou ajudar você a resolver a sua causa. Ou seja, ele começava a se colocar no lugar do rei, e aí ele começa com as suas palavras. Naquela época não existia psicanálise, mas o inconsciente está posto nas palavras e ações do jovem Absalão, filho do rei Davi, porque nas palavras que você vai entendendo a configuração daquele drama que vai se tornando um trauma, que vai se tornando um ódio, que vai tomando contornos políticos e que vai exigir lá na frente uma intervenção divina. Porque afinal de contas é um conflito na casa de um homem que é segundo o coração de Deus, o rei Davi. Mas o seu menino revelou para Davi as limitações até de quem é segundo o coração de Deus, conquanto não seja corrupto, pilantra, indecente, mas é humano. E aí a gente acaba aprendendo com essas dores e, por que não dizer, às vezes até com a perda de um filho que Davi fez de tudo para não perder, mas não se havia outra forma de salvar nem Davi e nem Absalão dessa coisa horrível que tomou conta dos dois. Aí o Absalão, com as suas palavras, ele vai revelando de que era composto o seu ódio, o que compunha aquele ódio. E o texto vai dizer que durante 4 anos Davi teve essa prática de se colocar à porta da cidade, conversar com as pessoas, e ele fala algumas palavrinhas que tem a ver com o seu inconsciente, né? A primeira tem a ver com a causa, porque ele vai dizer assim, ó, em 15 versículo 3, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então, ele está dizendo, olha, todos nós temos uma causa, mas o rei Davi não ouve a causa. É uma necessidade humana, e aqui eu não estou justificando o ódio do Absalão, estou apenas pensando com você como que um ódio vai sendo engendrado nos nossos pequenos, nos nossos jovens, nos nossos filhos, né? Então o primeiro sintoma aí,
Absalão tinha uma causa que não fora resolvida e aí ele queria resolver a causa de todo mundo, ainda que pelo caminho do ódio. Aí ele continua, quando a gente vai vendo no versículo 4, que o Absalão dizia assim: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ou seja, além da causa, o Absalão evoca essa questão, claro, está traduzido para a língua portuguesa, mas são os nossos desejos, né? Para essa questão, para a demanda ou questão. Ou seja, o desejo desse menino era que a demanda dele que ele tinha apresentado fosse resolvida, ou as perguntas que ele tinha feito, que a gente vai chamar de questão, seja lá perguntas de teor político, jurídico, espiritual, teológico, que isso tudo fosse resolvido, de maneira que a resolução dessas coisas se chama justiça. Justiça. Eu sei que é muito tênue o discernimento daquilo que é justiça e daquilo que é vingança, mas a princípio esse menino estava querendo justiça. Olha, eu tenho uma causa que não foi ouvida, eu tenho uma demanda ou questão para a qual não houve justiça. E ele continua nos 4 anos, com as suas palavras, ele vai dizer, o texto vai dizer: também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, estendia a mão, pegava e o beijava. Olha como é que isso é contraditório em relação ao que Davi fez. Davi não pegou, porque da primeira vez que o Absalão voltou, Davi falou assim: ó, venha, mas não veja a minha face, né? E aí o Davi não o acolheu e o Davi apenas o beijou. É interessante que o Absalão aqui estende a mão, pega a pessoa e a beija. Por quê? Davi apenas o beijou. Isso é uma mensagem psicológica profunda, porque um beijo sozinho, né? Desde aqueles relacionamentos descompromissados, quando você beija a pessoa, eu acho engraçado isso, porque nas relações pessoais as pessoas ficam avaliando: ai, você não me beija, e essa questão do beijo ela tem a ver com cumplicidade, tem a ver um pouco com a rotina. Às vezes você quer beijar aquilo que você sente falta, né? Existem muitas questões, mas as pessoas acham que o amor vale um beijo. E o Absalão está dizendo aqui: beijo sozinho não significa nada. Beijo por beijo, Judas beijou Jesus, né? Porque ele não tinha um afeto. Mas um beijo pode muitas vezes ser um grande truque para disfarçar a completa falta de afeto, que foi o que Davi fez com o próprio filho. Depois de muita insistência, depois de tacar fogo na plantação de Joabe, o Absalão consegue acesso a Davi e diz que o rei o beijou. Aí o Absalão: não, comigo ia ser diferente. E ele estava fazendo diferente durante 4 anos. Ele recebia a pessoa, estendia a ela a mão, mostrando assim piedade. Ele pegava pela mão e ele a beijava. Olha a demanda que foi construindo essa bomba ódio no coração do menino Absalão. Aí ele vai para a sua terceira estratégia, né? A primeira é se aparelhar, a segunda é se colocar no lugar do rei para resolver o problema do povo, a terceira é, durante 4 anos, fazer essas práticas aí que tinha a ver com a causa a ser ouvida, com uma questão ou demanda para a qual se pratica justiça, e com essa questão de estender a mão, pegar a pessoa, beijá-la, como uma demonstração mais do que bondade, é benignidade, é afeto, é bondade temperada. E aí ele vai para a sua 4ª estratégia. A sua 4ª estratégia tem a ver com aquela questão dele inventar um voto para dar um golpe, né? Que é exatamente aquela saga cristã fundamentalista que está em voga no Brasil hoje. O que é isso? Ele vai misturar ódio com ritos, com culto e com golpe. Seja esse golpe no sentido de tomar o poder da república, que era o que Absalão queria fazer, né? República no sentido de aquela coisa pública pertencia a Deus. Seja no outro sentido, que é o que está acontecendo no Brasil, de esfarelar a república, jogar a república ao vento, zombar da república, zombar da coisa pública, até que seja cada um por si e Bolsonaro em cima de todos e atrapalhando o nosso contato com Deus, né? Absalão fez isso e os crentes foram na mesma, de maneira que esse seu golpe com cara de culto tinha 3 características aí
que no Brasil atual são muito bem adoradas pelos crentes. Perceba. Olha só. Primeiro a coisa fica aquela cara de evento, porque vai dizer o versículo 10 assim, ó, do capítulo 25. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão é rei em Hebrom. Ou seja, depois que todo mundo ficou contaminado durante 4 anos por aquele senso de justiça que Absalão estava fazendo, ele foi fazendo sua campanha política individual, aí tem um evento. O golpe com cara de evento. Olha, Absalão é rei em Hebrom. Que é engraçado, né? O pai dele começou a reinar 7 anos e 6 meses em Hebrom, ali nas montanhas de Judá, na região montanhosa, né, de Judá. E aí começa Davi reinando em Hebrom e agora o Absalão tentando pegar o reino do pai porque achava que o pai não era justo, não resolvia a causa das pessoas. Aí essa primeira característica. A segunda, como em todo bom golpe, acontece a assinatura dos ingênuos, porque vai dizer o versículo 11: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. É muito comum isso, as pessoas desavisadas, né? Aquela coisa, mito, mito, aí vai vindo propaganda, aquela coisa toda, muito semelhante ao que acontece no Brasil, porque como dizia o sábio Salomão, filho do rei Davi, nada há de novo debaixo do sol. E aí esses golpistas, sejam para tomar a república, sejam para largar a própria sorte e governarem como milicianos, ou aquilo que sobrar do que for público, vai doar para determinado público, aí você tem os 200 ingênuos, que é um número assim considerável de pessoas, são uns 20%, uns 30% de pessoas que pensam assim: isso é colocado por Deus. Não, tudo bem que Davi foi colocado por Deus aí, mas o filho dele é melhor. Né? Chega dessa coisa, as pessoas começam a acreditar em mentiras, né? Como a atual ministra da Mulher fazia, ela semeou de igreja em igreja como Absalão dos horrores. Aquela história de que os professores das escolas públicas ensinavam sexo a criancinha de 6 anos e que depois os professores estavam atraindo para o Brasil teorias até de ficarem masturbando bebês de 7 meses. Ela foi fazendo isso e o povo foi sentindo com medo. Meu Deus, a implantação do comunismo, esse povo pervertido. E aí, no evento de ingênuos, nós elegemos essa trupe que aí está, do qual Bolsonaro é só o chifrinho dessa grande besta constituída de Damares e etc. E nesse sentido, eu até convido você para assistir um vídeo que eu coloquei alguns dias atrás e está pouco visualizado, onde eu vou falar sobre a grande meretriz cavalgando em cima da besta. Vou deixar a descrição aí para você assistir. Então nós temos esses elementos, né? Primeiro você tem um golpe com cara de evento. No meio desse evento sempre haverá os ingênuos. Aí depois a gente vai ter um culto que comove. Olha só, sente a comoção do culto. Também Absalão mandou vir Aitofel, que a gente vai ficar sabendo no meio do texto que o Aitofel era o avô da Batseba, a mulher que Davi tomou lá do Urias e acabou matando Urias. Esse Aitofel era avô dessa mulher, um velho sábio também. E aí mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, ou seja, fazia parte ali da corte da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiratas e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Olha que quarta estratégia poderosa, porque ela vem com cara de evento, ela vem com os ingênuos ajudando aquela coisa a ser fomentada, e agora ela vem com esse estilo do culto que comove, porque o Absalão estava oferecendo sacrifício, ele estava cultuando. Como que é isso? Isso é profundo demais para mim e para você, porque a gente pode, em meio a uma grande rebelião, em meio a uma grande loucura, a gente pode estar agindo exatamente contra o Senhor. Isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Está aqui o Absalão cheio de ódios do pai, tomando o poder do pai, ele não entendeu que Deus deu aquilo para o pai dele, e oferecendo sacrifícios a Deus enquanto tomava o poder. É muito parecido com Israel lá na frente, matando Deus na sexta-feira e indo
celebrar a Páscoa no sábado, no domingo, Jesus ressuscitou, mas para Israel foi a celebração de Páscoa, do livramento que Deus deu a eles, ou seja, um povo cego matando Deus e vivendo a vida normalmente, como acontece no Brasil, esse povo levantado por Silas Malafaia. Devo gravar amanhã um vídeo respondendo a um outro grupo de vídeos que ele andou lançando essa semana, quando ele mente descaradamente, desqualifica a CPI que está agindo com justiça. Você pode não gostar do estilo que o pessoal lá age, mas eles estão agindo com justiça. Aí vem um pastor evangélico instalando um evangelho que é deles ali, Absalão e sua tropa, promovendo o culto ao anticristo do momento, promovendo o culto a Satanás e sendo visto por pessoas como se fosse um pastor, mas um pastor falando mentiras. Porque se a gente confiasse em Deus mesmo, né? E é aqui que eu quero chegar, porque nós temos aqui então esse golpe com cara de evento, este evento patrocinado por uma trupe de ingênuos e também toda essa loucura acontecendo em meio a um golpe, em meio a um sacrifício, melhor dizendo, era Absalão sacrificando, ou seja, era um bando de crente ali fazendo coisas erradas contra Deus, porque nesse contexto, quem estava se levantando contra Davi, estava se levantando contra Deus, mas é aqui que eu estava dizendo que eu queria chegar, porque eu e você temos de ter essa convicção que Davi tinha, porque é nesse quinto passo que, sem perceber, começa-se a derrocada de Absalão, fazendo aquilo que eu e você precisamos aprender com o rei Davi. O que o rei Davi vai fazer neste momento? Eu e você, quando a gente tem uma convicção de quem é que nos chamou, de quem é que nos tirou de trás da malhada, das ovelhas lá do deserto, de quando a nossa família nem se lembrava da gente, como aconteceu com o rei Davi e com tantos vocacionados que podem se identificar com isso ou me assistir agora, nós temos de ter uma convicção que era que Davi tinha. É que em tempos de derrocada como este, quando Davi ficou sem saber o que realmente estava acontecendo, onde a bomba ódio estava explodindo, a gente precisa saber o seguinte, que a sabedoria sabe perder e por isso sabe fugir, porque é o que Davi vai fazer a partir do versículo 13, quando os mensageiros chegam e falam assim, ó, todo mundo está decidido, foi todo mundo atrás de Absalão, Absalão tomou a compaixão de todo mundo, aí Davi vai dizer, olha, fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão, ou seja, ele já tinha noção do que aquilo representava. Olha que interessante o caso de Davi. Davi não faz igual o Bolsonaro, que em nome do amor familiar, do conchavo familiar, ele está se vendendo vergonhosamente ao centrão. Ele que era um homem que disse que ia mudar a coisa toda, cristão, de família, conservadora, bababá, enquanto isso um tanto de ingênuo fica o cobrindo. Davi não partiu para a corrupção, não. Davi está assim, perdi, dancei, porque nessas horas da perda, eu e você só temos uma certeza, a certeza daquele que nos chamou, daquele que nos habita e nos chamou, e nos evocou para a gente fazer a sua obra. Se ele se calou, por que eu vou recorrer à corrupção? Por que você, crente, fica recorrendo a mentiras, fake news, loucuras, crimes, ódios, para sustentar esse homem que você acha que veio restaurar a moral brasileira? Se você está precisando recorrer ao pecado para fazer isso, comece a duvidar da sua vocação, porque quem tem certeza da vocação vai aprender com a sabedoria. A sabedoria sabe perder e por isso sabe fugir, porque como disse a sabedoria em pessoa, Jesus de Nazaré, quem perde a vida por minha causa achá-la-á. Ou seja, quem sabe do chamado que fui eu que dei, não tem medo de perder e no final tem uma surpresa, está tudo lá, tudo preservado, porque quem perde a vida, quem perde o reinado, quem perde a moral, quem perde tudo por minha causa. Nós temos uma grande causa, é o Senhor quem nos chamou. Então, quem tem essa causa sabe perder e nisto sabe fugir. Davi foge. E o texto vai mostrando que ele sabe fugir, ele sabe perder, porque é a hora de você praticar aquilo que a gente fala como resignação, mas é a nossa certeza, é entregar para Deus mesmo. O que Davi podia fazer ali?
Ele vai matar o filho dele? Ele vai fazer aliança com o centrão para ficar ali num trono e num reino que Deus deu a ele? Ora, não caímos nessa loucura. Esse é o teste de quem é que te habita e de qual espírito você é. Ele foge com a família, ele foge com os seus amigos, né? A gente vai ver aí nos versículos os cerca de 600 homens geteus, os gatitas, né, os de Gate, que ele conquistou lá quando ele ainda era um guerrilheiro, digamos assim, nos reinos de Saul. E aí ele foge com aqueles homens, e a gente vai ver dos versículos 19 até o 23, Itai o geteu lá, um filisteu que se passou para as bandas de Davi. Davi, como Jesus, amigo de publicanos e meretrizes, ou seja, amigo de gente que aparentemente não prestava, amigo de filisteu, essa gente abominável, esses esquerdopatas, essa gente do mal, como diz o pastor Malafaia. Deus vai nos libertar dessa gente. Davi entendia errado e Jesus também em relação a Malafaia, porque eles falavam assim, não, nós tem que acolher essa gente, geteu. E aí o Itai, ele vai dizer, Itai, eu sou um derrotado, acabou pra mim, cara. Vai pro seu povo, tá aí. Não, tudo que acontecer com você eu tô junto, seja pra vida, seja pra morte. Leia depois pra você ver, que linda. E assim acaba a sabedoria da nossa meditação de hoje. Davi, sábio segundo o Senhor. Salomão teve uma sabedoria publicizável, proverbial. Davi teve a sabedoria do íntimo para fora, já tenho dito isso em outros vídeos. Porque aqui, ó, quando ele viu que ele perdeu, a primeira sabedoria é essa: perdi, acabou. A sabedoria de quem é vocacionado pelo Senhor é se jogar diante dele e falar assim, eu perdi, eu não sei mais o que eu faço. Né? Ele vai estabelecendo aliança, fazendo o que pode, não é entregar tudo, mas é reconhecer o seguinte, olha, se não é a mão do Senhor por mim, eu perdi. E é assim que Davi vai sendo sábio, vai vivenciando a sabedoria com quanto talvez não tenha refletido sobre ela. Né? Porque nós temos aqui nas Escrituras dois tipos de sabedoria. Aquela que é vivenciada sem ser registrada, sem ser pensada objetivamente. E temos aquela sabedoria que foi escrita, que foi enciclopedizada, que foi arquivada, digamos assim, mas que o sabedor nem soube ser tão sábio assim na sua existência. Ele só teve o poder para publicar aquelas coisas, que foi o caso de Salomão. Então, enquanto Salomão não nasce ou não chega, nós temos essa sabedoria prática de Davi, de falar, tô frito, tô na mão do Senhor, vamos fugir, e aí a gente vai encontrando as surpresas que o Senhor vai nos trazer no caminho. Por isso que Deus olha para o céu e fica registrado nas Escrituras que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque até errando em Cristo, a gente vai acertando, a gente vai caindo para cima o tempo todo, sem saber e ao mesmo tempo sem ser descompromissado e confiando nele. E enfim o texto vai dizer, no versículo 23, que toda a terra, ou seja, todo mundo que estava com Davi, chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, eles passaram o rio e foram para o seu caminho no deserto. Mas ainda que seja no deserto, ainda que seja em meio a essa perda, ainda que seja em meio a esse vexame, nascido de conflitos difíceis de lidar, porque é o seu filho, que no momento é o primogênito, que está tomando o trono, cercado de uma nação toda traidora, com uns bolsomínios absalônicos ali, mas que tinham voz e que tinham a grita, mas a nação toda estava chorando em silêncio, sem saber o que fazer. Assim é o Brasil de agora, mas sobretudo assim sou eu e você. É assim que a gente tem de agir quando estamos diante de um fracasso que nós sabemos que só Deus pode resolver. A sabedoria sabe perder e por isso sabe fugir, e em meio a isso tudo o Senhor nos surpreende. Que seja assim com você, que seja assim conosco, e muito obrigado pela sua atenção. Amém.